Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre as novidades ali da biblioteca na versão 2.0 2025. Tenho dedicado bastante tempo para fazer alterações ali, como vocês têm visto, plugins e uma série de coisas, porque a minha intenção é migrar essa biblioteca para uma versão exclusiva para trabalhar com plugin. Então ela já não vai mais ser editável aqui, ó, como você pode ver aqui, ó, no menu, tá vendo? Menu de opções de componente não vai ter mais nada exibido aqui, porque a ideia é travar aqui, ó, agora os blocos, né, para aquele que adquiriu a licença. Então ele vai ter uma outra forma de fazer a edição. Eu já estou trabalhando nisso há um certo tempo e acredito que em breve eu vou conseguir implementar isso aqui, né? Não vou dar prazo, mas é algo que já está no pensamento há um bom tempo. Tenho aqui, ó, menu dinâmico 2.0. E esse menu dinâmico ele vai fazer a mesma função que o menu antigo que nós tínhamos aqui, com uma série de melhorias. Então tá vendo aqui, ó, eu tenho um bloco aqui no lugar e eu tenho aqui todas as opções que eu teria dentro aqui das opções de componente, eu tenho agora exclusivamente no plugin, que vai ser provavelmente vendido aí com licenças mensais, semestrais, anuais aí, conforme a pessoa acha melhor. Então eu consigo fazer toda a alteração diretamente por aqui, com ainda mais recursos do que eu teria normalmente no menu dinâmico. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma troca de espessura, vou fazer aqui a troca para 25, por exemplo, ó, é clicar e ele vai alterar ali onde tem corpo, ele vai fazer a alteração. Uma outra coisa bem bacana aqui é que ele já exibe todos os tipos de folga e recursos que anteriormente ficavam internos, agora ele já vai me trazer exibido. E também tem as larguras, alturas e profundidade. Então, por exemplo, 1,30 aqui, ó, eu consigo fazer as mesmas edições que eu teria trabalhando lá dentro dos menus, também utilizando o Enter, mas com algumas vantagens que eu vou mostrar depois para vocês. Consigo fazer a alteração do nome direto por aqui. Tem as opções por aqui também, ó. Consigo fazer a seleção. E algumas posições que anteriormente ficavam ocultas, agora vão ficar visíveis aqui e também editáveis, tá? Então, ele vai ter uma série de coisas aqui, ó, que nós tínhamos antes ocultas e agora vão estar editáveis. Algo bacana também aqui, ó, você consegue fazer alteração de número de prateleira, tudo bem tranquilo usando o Enter, da mesma maneira que nós usávamos antes, ó. Tem a opção também de utilizar a troca aqui, ó, de base para apoiada, para encostada, da mesma forma que nós tínhamos anteriormente, mas agora com a vantagem de conseguir ali utilizar, ó, até o fundo também é a mesma coisa. Consigo fazer a troca do fundo aqui de maneira bem rápida. Tem mais algumas opções aqui, ó, tipo de tampo e travessa, o topo aqui, ó, que também seria opções ali que a gente pode ajustar. Se você quer engrossar a travessa dianteira, aqui eu tenho orientação de travessas. Tem alguns atributos que estão sendo exibidos aqui, inclusive, que eu vou ocultar depois, né? Que são coisas que nós acabamos não usando dentro do menu, ó. Então eu vou ocultar algumas coisas aqui, mas o interessante para vocês é essa questão aqui, ó. Inclusive esses recursos de folga aqui nós estamos usando agora direto na porta, tá? Então são coisas que eu vou trabalhar melhor, né? Em algumas caixas talvez eu removo, deixo apenas nas frentes. Mas o que é bacana disso aqui? Por que eu estou migrando, né? Qual é a ideia disso aqui, ó? Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, uma cópia aqui, ó. Vou fazer uma cópia e vou fazer uma outra cópia aqui. E agora eu vou acessar isso aqui individualmente. Então eu vou descer aqui, ó, atualizei aqui os atributos. Vou subir aqui no atributo do qual eu edito a largura, por exemplo, ó, eu tenho uma largura de 1,30, eu vou colocar essa largura com 60. Então ele fez a alteração. Vem aqui mesma coisa, ó, vou atualizar aqui. Vou subir lá de novo, vou escolher aqui, ó, o atributo. Esse aqui eu quero que ele tenha 80, por exemplo. Ó, então tá com 80 lá. E esse aqui eu vou manter nessa medida mesmo. Então vou ajustar aqui. E algo bacana também que eu vou fazer aqui é alterar agora as profundidades. Então vou vir aqui, ó, vou atualizar meu bloco, vou subir e vou alterar a profundidade dele aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, profundidade, vou colocar isso com 60. E nesse terceiro aqui eu vou colocar com 80. Então desci aqui, atualizei, vou colocar ele aqui com 80. Profundidade 80. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? No SketchUp por padrão, esse tipo de coisa aqui, ó, você não consegue fazer, ó. Eu selecionei agora os 3 blocos. Aqui na parte de cima ele vai me falar quantos estão selecionados, então eu preciso atualizar, tá?
atualizei aqui, ó, agora eu tenho 3 blocos selecionados. E o que é bacana disso aqui? Eu consigo fazer alterações de maneira junta aqui, sem bagunçar os blocos, que é o que acontece quando você utiliza normalmente as opções de componente aqui. Então, por exemplo, imagina que você queira aumentar a altura dessa cozinha. Aonde nós temos valores aqui diferentes, ele vai me mostrar essa mensagem aqui, ó, valor em milímetros. Está indicando que são valores diferentes. E aonde eu tenho valores iguais, nesse caso a altura, ele vai me mostrar aqui a medida, né, a dimensão, o valor ali. Então imagina que eu quero aumentar esse módulo para 1,20 m. Digitei 1,20 m, dei um Enter e presta atenção no tempo de cálculo também que ele vai demorar para fazer o recálculo desses 3 módulos ali com todas as opções e profundidades e larguras diferentes. Viu? É quase que instantâneo. E o que é legal disso aqui, ó? As profundidades que nós havíamos definido não foram alteradas, as opções também não foram alteradas, e eu já tenho a alteração de todas as alturas de uma vez. Caso você queira, inclusive, confirmar isso aqui, você pode vir aqui, ó, pegar a trena aqui, ó, 1,20 m de altura, exatamente da forma que nós definimos ali. Então, isso vai servir, inclusive, para você fazer esse tipo de trabalho aqui também, ó. Imagina que você está fazendo uma cozinha, nesse meu caso que está com coxim, então eu vou descer aqui até o tipo de topo, tá coxim, eu vou mudar isso aqui para travessas, por exemplo. Então mudei para travessas e vou simplesmente dar um Enter aqui, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Todos os módulos já são alterados para travessa de maneira automática. Então é muito bacana isso, porque nós conseguimos fazer ali trocas múltiplas e ajustes múltiplos de seleção, tá? No caso aqui, as profundidades estão diferentes e as larguras também. Então, o que aconteceria se eu viesse aqui, por exemplo, ó, na profundidade e definisse um valor? Eu vou colocar aqui como 60. Ó, vou dar um Enter. O que ele fez? Ele alinhou todas as profundidades de forma igual. Então, tudo está com 60. Isso é bem bacana para quando você vai fazer a liberação do teu projeto ou fazer ali o plano de corte. Você consegue conferir se não tem nada de medida diferente. Outra coisa bacana aqui na altura, mesma coisa. Eu vou colocar, por exemplo, ele com 70 centímetros de altura. Olha lá, ó. Já tenho o meu módulo ajustado. E também na largura, caso eu queira alinhar todos na mesma largura, basta que eu defina aqui, ó. Vou colocar com 80, dei um Enter, ó, automaticamente ajustou aqui a largura. Lógico que ele assumiu aqui as posições aqui, ó, um em cima do outro, mas as larguras todas estão com 80. E se você vier aqui somar, ó, analisar aqui, ó, todos estão com 80 de maneira tranquila, ó, que é o nosso objetivo, né? Então, tornar isso aqui um plugin de forma aqui que nós tenhamos os usuários registrados, uma licença aí que vai ser aí pensada, se eu vou fazer por máquina, como que eu vou realizar essa licença, né? Ainda estou em desenvolvimento dessa parte, mas a ideia é a gente editar apenas no nosso menu próprio, porque isso aí já vai trazer bastante segurança aqui na minha parte de desenvolvimento e vai também trazer para o usuário ainda mais recursos, tá? Então, não faz sentido eu liberar um plugin desse tipo aqui de forma que eu não tenha recorrência no pagamento, até porque o desenvolvimento é constante, né? Então, eu preciso de algo que gere também um retorno constante até para motivar a evolução, né? Porque isso aqui, ele abre precedente para uma série de coisas que ainda nós queremos implementar. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Já temos aqui o nosso menu dinâmico em desenvolvimento. Depois eu vou polir mais, isso aqui vou deixar melhor com toda certeza, tá? Mas é algo que já está funcional, eu já consigo utilizar. E também nós temos os demais plugins aqui que são da biblioteca, tá? Então é bem bacana nós trabalharmos esse tipo de coisa aqui para tornar isso aqui realmente um plugin voltado para marcenaria que vai atender aí a maioria das pessoas. E nesse caso aqui, ó, eu achei muito bacana essa troca. Imagina, por exemplo, você pega uma cozinha ali e você quer alterar todas as portas para 18. Você vai conseguir fazer esse tipo de trabalho acessando as portas ali e fazendo a troca. Então é muito bacana. Vou pensar até em como eu vou desenvolver aqui os blocos, né, essa junção, porque agora nós temos uma série de facilidades aqui, inclusive de inserir blocos, né, um na frente do outro e uma série de coisas. Então eu acredito que a intenção seja melhorar cada vez mais ali, te dar mais opções. Também tenho desejo ali, planos de fazer plugin de troca de componente mais rápido, né? Uma série de coisas aí que eu estou pensando, mas queria dar esse spoiler para vocês. Então,
provavelmente essas versões mais novas da biblioteca de agora para frente já vão ser pensadas para um plugin com pagamento com recorrência, para que eu consiga aí crescer cada vez mais naquilo que inicialmente era apenas para o meu uso, mas agora com toda certeza já está numa evolução muito grande que eu preciso pensar em uma escala maior ali de vendas, de comércio disso, beleza? Um grande abraço a todos vocês, obrigado a todos aqueles que me apoiam até aqui e obrigado também àqueles que, infelizmente, no decorrer do caminho, acabam preferindo desistir, né? Porque geralmente quando a pessoa entende que não é mais vantajoso só para ela, aí ela desiste, né? Tem muitos que pensam, infelizmente, dessa forma, mas eu entendo que é um produto que agrega muito na marcenaria de todos vocês, que agrega muito, inclusive, na que eu trabalho, do qual eu uso esse produto. Então, eu acredito que, com certeza, vale a pena investir. Não penso em algo absurdo, mas eu gostaria, sim, de ter um retorno bacana ali, com um número de usuários bacana, para que a gente consiga continuar crescendo cada vez mais, incluindo mais recursos e facilitando a vida de todos aí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.